Antes de perguntar de quem é a criação feita com inteligência artificial, existe uma pergunta anterior que quase ninguém faz. A máquina pode ser autora de alguma coisa? A resposta do direito hoje é não. E é aqui que quase todo mundo se perde. No ordenamento brasileiro, ser autor ou inventor não é uma questão técnica, é uma questão de personalidade jurídica. O Código Civil diz, logo no artigo 1º, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres. A Lei de Direitos Autorais, no artigo 11, é direta. Autor é a pessoa física criadora da obra. E a Lei de Propriedade Industrial, no artigo 6º, exige que o inventor seja sujeito de direitos. A máquina não é sujeito, a máquina é objeto. O próprio INPI já disse isso no caso da Dabus. O Dabus é um sistema de inteligência artificial que foi apontado como inventor em pedidos de patente pelo mundo todo, sem nenhuma pessoa por trás. Em 2022, o INPI concluiu que a inteligência artificial não pode ser indicada como inventor. Mas, para entender de quem é, você precisa entender o que a lei está protegendo primeiro. O que é uma obra? A Lei de Direitos Autorais, no artigo 7º, diz que obra é uma criação do espírito, uma criação intelectual de uma pessoa. E o que é uma invenção? A Lei de Propriedade Industrial, no artigo 8º, exige atividade inventiva, algo que não seja óbvio, que dependa do engenho humano. Agora repare no ponto. Os dois institutos já nascem exigindo a mesma coisa: contribuição intelectual humana efetiva. Sem isso, não existe nem obra nem invenção no sentido jurídico. Só existe um resultado. Então a pergunta certa não é se você usou inteligência artificial, é se houve ali uma criação intelectual sua. E é aqui que está a linha que separa tudo. A forma como o ser humano interagiu com o modelo. Na primeira situação, o ser humano conduz à construção da obra ou da invenção. Ele especifica, diferencia, intelectualiza. Ele seleciona, edita, refina. Ele imprime uma característica própria, uma marca humana naquilo. Nessa situação, existe criação intelectual. Existe, então, obra ou invenção. E existe titular. Numa segunda hipótese, o ser humano apenas deu um comando genérico para o modelo. Ele digitou, por exemplo, crie um romance, ou gere uma imagem de um homem de terno. E publicou o que a máquina entregou, sem nada seu. E aqui vem um detalhe fino que os tribunais estão discutindo agora. Prompt sozinho, por mais elaborado que seja, tende a ser visto como uma instrução, uma ideia. E a ideia a lei não protege. A lei protege a expressão com a sua marca. Por isso, sem contribuição inventiva humana, não há autor. E sem autor, não há proteção. Na prática, essa criação nasce em domínio público. Qualquer pessoa pode copiar, alterar e vender. Nem o usuário, nem a plataforma, nem quem desenvolveu o modelo tem exclusividade. Então, respondendo de forma direta, nos casos em que existe contribuição intelectual humana efetiva, aí sim a gente tem que perguntar de quem que é o direito. Não é da empresa dona do modelo de inteligência artificial, nem mesmo de quem elaborou o algoritmo. É de quem conduziu e criou aquela invenção ou obra, do usuário. Agora, dentro de uma relação de trabalho, isso muda. A Lei de Propriedade Industrial resolve em 3 situações. Se a invenção decorre do contrato voltado à pesquisa ou de natureza do serviço, pertence ao empregador. Se o empregado cria por conta própria, sem vínculo com o trabalho e sem recursos da empresa, é só dele. E se há contribuição do empregado somada a recursos da empresa, a titularidade é comum, em partes iguais. E nada disso é peculiaridade brasileira. Nos Estados Unidos, o caso Taylor contra Perlmutter confirmou em 2025 que obra gerada só pela máquina não tem direito autoral. Nas patentes, o caso Taylor contra Vidal e a diretriz americana de novembro de 2025 tratam a IA como simples instrumento. No Reino Unido, a Suprema Corte decidiu igual em 2023. O mundo, então, convergiu para o mesmo ponto. A proteção acompanha a contribuição humana efetiva. Aí eu te devolvo a pergunta. Pega a última criação que você fez com inteligência artificial. Teve alguma especificação, uma direção ou marca sua? Ou foi só um comando genérico e você aceitou o que veio? Porque a resposta muda quem é o dono. Me conta aqui nos comentários. E eu vou deixar na legenda toda a bibliografia que eu usei para montar esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo.